Olá, a paz do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida grandemente. Que neste momento você seja abençoado com a mensagem da palavra de Deus derramada sobre a sua vida. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó seja contigo todos os dias da sua vida. Que eu te abençoo no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu espero que você seja abençoado e abençoada em todos os sentidos da sua vida. Eu declaro sobre a tua vida a bênção do Espírito Santo de Deus, a bênção do Senhor Jesus Cristo, aquele que vem a qualquer momento buscar a sua amada igreja. Eu te abençoo em nome do Deus de José, em nome do Deus de Isaque, em nome do Deus de Abraão, em nome do Deus de Jacó, em nome do Deus de Israel, eu te abençoo. Seja abençoado, meu irmão. Seja abençoada, minha irmã, no nome precioso de Jesus. Eu convido você, neste momento, a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo de número 4, versículo de número 1. João, Evangelho, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia mais discípulos e batizava mais do que João. Nós encontramos nesta passagem bíblica algo muito interessante que acontece nos dias atuais. Nós encontramos aqui nesta passagem bíblica aquele que é maior do que João Batista, aquele que é superior a João Batista, ele estava trabalhando, ele estava tomando conta de uma grande igreja. E a igreja do Senhor Jesus, ela não era uma igreja pequena, era uma igreja grande, era uma igreja poderosa, era uma igreja numerosa, era uma igreja forte. Jesus tinha 12 obreiros. Jesus trabalhava com mulheres. O ministério feminino na vida do Senhor Jesus Cristo era forte. O ministério feminino atuava na igreja de Jesus. Maria Madalena e outras Marias e outras mulheres trabalhavam com Jesus de uma maneira incansável para esvaziar o inferno. Nós encontramos aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 1, encontramos aqui a comparação
da igreja do Senhor Jesus Cristo com a igreja de João Batista. Nós encontramos aqui o ministério de Jesus sendo comparado com o ministério de João Batista. Nós encontramos neste versículo os fariseus ouvindo falar que Jesus estava fazendo mais discípulos, estava ganhando mais almas do que João Batista. A igreja de Jesus estava em evidência, a igreja de Jesus estava a todo vapor, a igreja de Jesus estava crescendo assustadoramente. E nós encontramos aqui fariseus fazendo a comparação. O versículo diz: quando, pois, o Senhor Jesus entendeu, compreendeu, tomou conhecimento que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia mais discípulos e batizava mais do que João Batista. Quando os fariseus tomaram este conhecimento, quando os fariseus tomaram esta informação através do jornal da época, através da mídia da época, através da rádio Pinhão, da rádio Fofoca, ou de alguém que levou esta informação, que a igreja de Jesus estava em evidência. A igreja de Jesus crescia, era numerosa e estava fazendo mais discípulos, batizando mais almas do que a igreja de João Batista. A partir deste momento, João Batista passou a sair do foco e Jesus entrou no foco principal. Jesus começou a crescer na fama. Jesus passou a ser conhecido de tudo e de todos. Jesus passou neste momento aqui a ser perseguido pelos fariseus, porque quem está fazendo sucesso passa a ser perseguido. Quem está em evidência passa a ser vigiado, filmado. Quando você começa a fazer sucesso, quando você começa a ganhar multidões, quando você começa a entrar em evidência, todos os holofotes, todas as perseguições, todos os olhares críticos, olhares de perseguições, de inveja, tudo se vira para o seu lado e começa a te perseguir. A partir deste momento, os fariseus começaram a direcionar o foco sobre Jesus. E aqui havia um comentário, havia uma pesquisa acerca de Jesus, da sua igreja, e acerca da igreja de João Batista, quem estava crescendo? Qual era a maior? Quem era o melhor? Nós encontramos isso nos dias de hoje. Comparações. A comparação, ela não é boa. Cada um tem o seu mérito. Cada um tem uma chamada. Cada um tem uma maneira de trabalhar. Cada um tem uma maneira
tem um jeito, tem uma chamada, tem algo especial para fazer a obra de Deus. Não podemos comparar. Eu acredito que cada pastor, cada líder, cada homem de Deus e mulher de Deus que cuidam e lideram rebanhos, cada um tem algo especial da parte de Deus. Então, a comparação que estava acontecendo aqui no capítulo 4, o versículo 1 de João, era uma comparação carnal acerca do ministério de Jesus, acerca do ministério de João Batista. Quando você começa a comparar líderes religiosos, comparar o pastor que foi embora da igreja, comparar o pastor que foi substituído, comparar isso, comparar aquilo, isso traz prejuízos. Isso traz tristezas, isso traz coisas ruins acerca de quem ficou e acerca de quem foi embora, acerca de quem está e acerca de quem partiu. Então, comparação não é coisa boa. Cada um tem os seus méritos, cada um trabalha da maneira que sabe, cada um faz a obra de Deus de uma maneira especial que ele sabe fazer. Deus chamou homens inteligentes, capacitados, cheios do Espírito Santo para fazer a sua obra. Não precisamos estar comparando alguém com outro, Cicrano com Beltrano. Isso não precisa. Comparações não é coisa boa. Então, a teologia do ministério carnal estava sobre a vida de alguém comparando, pesquisando, vigiando. Matematicamente, alguém fez os cálculos e viu que a igreja do Senhor Jesus fazia mais discípulos e batizava mais almas do que a igreja de João Batista. E isto chegou, essa notícia, esse comentário, essa estatística chegou. Esses números chegaram ao conhecimento dos fariseus. A teologia do ministério carnal, de quem faz mais sucesso, quem constrói mais, quem realiza mais, quem pode mais, quem é mais, isso não é bom. Comparação no meio do evangelho não é bom. Cada um tem uma chamada, cada um tem uma unção, cada um tem uma maneira de trabalhar. Cada um faz a obra de Deus como sabe e como Deus toca no seu coração. No final, nós só vamos ter lucros. No final, nós só vamos ter sucesso. No final, a obra de Deus é quem ganha com isto. Mas eu quero, neste momento, abrir um parênteses e enfatizar algo especial sobre a vida dos fariseus. O versículo fala bem claro que os fariseus ouviram, tomaram conhecimento de que o sucesso de Jesus estava cada vez mais aumentando e que a igreja do Senhor Jesus fazia mais discípulos, formava mais discípulos, dava diploma assustadoramente em quantidade de discípulos,
A igreja de Jesus estava formando obreiros, estava preparando obreiros, preparando homens para pregar o evangelho, para ganhar almas. A igreja de Jesus era uma igreja que investia nos obreiros, investia em homens, investia em mulheres, e ela estava crescendo o número dos seus discípulos. Jesus, cada dia que passava, o número dos seus discípulos aumentavam. Não ficaram só em 12, não ficaram só em 70. Os números dos discípulos de Jesus cresciam assustadoramente. Formar discípulo é difícil, mas Jesus tinha essa preocupação, formar discípulos. E Jesus também tinha uma preocupação, que era batizar almas. Batizar almas. Então a membresia de Jesus crescia assustadoramente, e os fariseus tomaram conhecimento disso. Os fariseus, eles tomaram conhecimento dessa informação. Fariseus. Muitas pessoas não conhecem, não sabem a origem dos fariseus. Como surgiu os fariseus. Por isso que esta mensagem, ela tem o tema de sepulcro caiado. Porque essa palavra, esses termos, sepulcro, caiado, simboliza a vida do fariseu, o comportamento do fariseu. Hoje nós encontramos nas igrejas evangélicas pessoas se dizendo ser crente, pessoas que pregam o evangelho, pessoas que conhecem a letra, são doutores, são mestres, são homens bacharéis em teologia, homens que conhecem profundamente o Velho Testamento, o Novo Testamento, conhece profundamente o grego, conhece o hebraico, conhece o aramaico, pessoas que conhecem a Bíblia de uma maneira profunda, de uma maneira admirável, gloriosa, conhecedores, doutores, mestres, mas que na realidade da prática são sepulcros caiados. São pessoas que vivem e não praticam. São pessoas que têm comportamento de fariseu, atitude de fariseu, vida de fariseu. Não tem comportamento de crente, não tem compromisso com a aliança do céu, não tem compromisso com a Bíblia, não segue a palavra de Deus, não se abstém das coisas que corrompem o homem, não são separados, não saem fora do pecado, praticam tudo que o mundo oferece, tudo que a carne deseja. E se você conhece a Bíblia, se você lê a Bíblia, se você é um mestre, um doutor da Bíblia e não pratica a Bíblia, você é um sepulcro caiado. Você é um fariseu, fariseu de carteirinha. Você é fariseu, porque o fariseu conhece, mas não pratica. Conhece, mas não faz. Prega, mas não vive.
Homens e mulheres que se dizem ser crentes em Cristo Jesus, conhecedores das Sagradas Escrituras, mas não praticam a verdade, não andam na verdade, têm sua vida lá fora como a vida de um mundano, de um incrédulo, de um prostituto, de um cachaceiro e de outras coisas demais que praticam. Você não é crente, você tem apenas uma capa como um sepulcro caiado, que por fora é pintado, arrumado, mas dentro tem uma carniça em você. Dentro de você é podre, porque você peca, prostitui, bebe, faz o que o mundo oferece, faz o que a carne oferece. Você não é crente. Você não tem compromisso com o céu, você não se abstém das coisas carnais, você não é separado do mundo, você dá lugar ao diabo. Por isso você está na qualidade de um sepulcro caiado, na qualidade de um autêntico fariseu. Porque o crente que é crente, ele é separado. O crente que é crente, ele é separado. Ele é uma mulher de Deus, um homem de Deus, que não pratica as obras da carne, nem pratica as coisas do mundo, e nem dá lugar ao diabo para envergonhar o sacrossanto evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciado, pregado sobre a face da terra. Fariseu. O nome fariseu deriva do verbo hebraico parash, que significa dividir ou separar. Fariseu era um povo separado, separado das impurezas e separado do mundo. Os fariseus foram criando regulamentos entre si, regulamentos fora da lei mosaica, regulamentos com conceitos das tradições dos seus pais. Eles criaram tantos regulamentos, eles criaram tanto jugo, eles criaram tantas leis, normas, preceitos entre si, que eles mesmos não davam conta de carregar e de suportar. Fariseu. Existem muitos fariseus dentro das igrejas. Muitos fariseus. Homens que ficam criando leis, ficam criando coisas nas igrejas que não têm respaldo bíblico, não é doutrina da Bíblia, são doutrinas de homens, doutrinas que eles criam deles mesmos e ficam aí enganando os fiéis, oprimindo os fiéis, pesando sobre a vida dos fiéis. Você precisa, meu querido irmão, minha querida irmã, saber que a palavra de Deus, ela não deixa julgo sobre a vida de seu ninguém. O cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, ele não tem jugo nem fardo pesado. Ele serve a Jesus livre, com alegria, sem pecar. Essa liberdade não te dá direito a pecar. Essa liberdade não te dá direito a se esbagaçar no mundo. Essa liberdade não te dá o direito de você praticar as coisas mundanas
e ficar lá do lado do diabo, fazendo aquilo que ele gosta e aquilo que ele oferece. Não, senhor. É uma liberdade cristã que faz você, em Cristo Jesus, viver uma vida de crente feliz, alegre, sem jugo, sem peso, sem doutrina de homem, sem jugo de homem, sem coisas esquisitas de homens que criam sobre a vida dos seus fiéis, como fariseus, como sepulcros caiados, nem eles mesmos dão conta de praticar. Hoje existe isso. Em algumas igrejas existem isso. Doutrinas de homens, jugo de homens. Aí tem muitas pessoas que se aproveitam da liberdade da graça, aí cai na bagaceira. Se aproveitam da liberdade da graça, aí vai pecar, aí dá lugar à carne, aí cai no mundão, aí empresta o corpo para Satanás. Não é assim. Tudo tem limite. Tudo é com ordem e com decência. Não seja demasiadamente santo. Também não seja liberto demais, à vontade demais. Seja normal. Seja um crente temperado, normal. Um crente sábio, maduro, inteligente, que sabe viver. Sabe viver. Retém o bem. Guarda o que é bom. O que é ruim, joga fora. Cuidado para você não confundir as coisas. Não confundir caçarolinha com caçarrolinha. Não confunda as coisas. Tem pessoas que são crentes, quando não é 8, é 80. Ou muita ao mar ou muita praia. Seja normal. Nem seja salgado, nem seja insosso. Seja temperado. Mas não siga os conselhos dos fariseus, dos sepulcros caiados, que prega uma coisa e vivem outra, completamente diferente do que pregam. Os fariseus, ou o farisaísmo, surgiu como uma resposta judaica à cultura grega, no início do segundo século antes de Cristo. Nos dias de Jesus, os fariseus formavam um grupo de laicos, isto é, homens que não eram sacerdotes. Mas entre esses homens existiam sábios, doutores, mestres, homens inteligentes e capazes de interpretar a lei, conhecer a lei e pregar a lei. Por isso Jesus não reprovou os ensinos dos fariseus, e sim as suas práticas. Então, quando você lê a Bíblia, você vai entender que Jesus, o Senhor Jesus, ele não reprovou o ensino dos fariseus. Jesus sabia que os fariseus conheciam, sabiam interpretar, sabiam falar, pregar. Eles sabiam, eles conheciam, eles eram estudiosos, homens estudiosos. Jesus não reprovou o ensino deles. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus reprovando o ensino dos fariseus. Jesus reprovou as suas práticas, porque eles ensinavam uma coisa e praticavam outras. As igrejas estão assim, de fariseus. Homens fariseus, mulheres fariseus, pregam uma coisa
ensinam outra, praticam outra. São fariseus, são sepulcros caiados, que falam uma coisa para o seu rebanho e aqui praticam outra. Por isso que nós temos que ter comportamento de crente em todo lugar. Há uma nuvem de testemunha olhando você, vigiando você, pesquisando a sua vida. Você viu aqui no início do versículo, pessoas pesquisando o Senhor Jesus, pesquisando João Batista. Você viu que na pesquisa que eles fizeram, eles matematicamente calcularam e entenderam, chegaram em um resultado que a igreja de Jesus crescia mais do que a igreja de João Batista. Então, se você é um líder, se você é um crente, se você é um servo de Deus, se você é um salvo, se você anda nos caminhos do Senhor, tenha comportamento de crente, tenha vida de crente, fale como crente, ande como crente, se vista como crente. Aonde você chegar, meu irmão, minha irmã, seja crente. Porque pessoas e pessoas que te conhecem andam por aí te pesquisando, vigiando, anotando e observando você. Há uma nuvem de testemunha te observando. Seja crente nas suas atitudes, nas suas práticas, o que você faz, aonde você anda, tenha cuidado. Seja crente. O crente que é crente, ele anda como crente. Ele roubava, não rouba mais. Ele dançava, música do mundo, cantava, não faz isto mais. Bebia, não faz mais. Prostituía, não faz mais. Enganava, não faz mais. Falava palavras torpes, não fala mais. Fazia coisas ruins, não faz mais. Tudo isso mudou. Tudo isso acabou. Agora você pertence ao Senhor Jesus. Tem uma aliança com Jesus. Você agora é crente. Você é crente. Você tem compromisso com Deus, compromisso com o céu. Pregue e viva o que você prega. Ande da maneira que você prega. Viva a sua vida como você prega a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser respeitada na sua vida. A Bíblia Sagrada precisa ser respeitada. A palavra de Deus precisa ser respeitada, valorizada. Guarda esta palavra no seu coração e viva ela. De manhã, à tarde e à noite. Não seja um sepulcro caiado, como fariseu que prega uma coisa, ensina uma coisa e pratica outras completamente diferentes. Sepulcro caiado. Muitas pessoas têm comportamento de sepulcro caiado. Muitos líderes, muitos crentes, muitos salvos têm comportamento de sepulcro caiado. Seja diferente. Faça a diferença. Ande como um servo de Deus, como uma serva de Deus em Cristo Jesus. Que o diabo não possa te acusar. Que Satanás não tenha nenhuma brecha para que te acusar. Nem o mundo possa te acusar. Ninguém possa te acusar, porque tu tens andado, falado,
vivido, praticado como um verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê vitórias. Vamos continuar. Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados os fariseus. Quando nós olhamos para este versículo, nós entendemos e compreendemos e interpretamos que Jesus não reprovou o ensinamento dos fariseus. Jesus reprovou as suas práticas de vida. Realmente eles eram homens estudados e conhecedores, porém péssimos praticantes. Eles eram hipócritas, que vêm de hipocrisia, que o significado quer dizer impostura, fingimento, simulação, falsidade. E você encontra hoje pessoas com falsidade? Na sua igreja tem pessoas falsas? Você já se deparou com algum líder que o que fala em pé não confirma sentado? Você já se deparou com essas pessoas? Pessoas que são falsas, pessoas que usam máscaras. Ela vai para a igreja, coloca uma máscara. Quando chega em casa, guarda a máscara na gaveta do armário, para no outro dia de culto ela colocar a máscara e ir para a igreja. Pessoas falsas, pessoas fingidas, pessoas que andam dentro da casa de Deus com o manto do fingimento. Existe tudo isso existe. São pessoas, fariseus, são sepulcro caiado. Por fora, você olha, tá pintadinho, tá tudo pintado, tudo arrumado, tudo emassado, tudo bonitinho, tudo uma coisa linda. Mas por dentro está a podridão da falsidade. É dentro desta podridão de falsidade que o Senhor Jesus reprova, que o Senhor Jesus não aceita. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser uma igreja pura, sem mácula, sem mancha, de pessoas não fingidas, de pessoas não simuladas, de pessoas não falsas, pessoas que falam a verdade, pessoas que vivem a verdade, pessoas que não usam máscaras, não precisam de máscaras, são elas realmente mesmo daquele jeito do que é na igreja, é em casa, porque não tem máscaras. Quem usa máscara para ir para a igreja são sepulcro caiado. Os fariseus usavam máscaras. Muitos crentes usam máscaras. Os fariseus colocavam sobre o povo um jugo que eles próprios não estavam dispostos a suportar. Ainda bem que a igreja mudou. Eu louvo a Deus por isto. Mas há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era muita doutrina de homens.
Era muita doutrina de homens dentro das igrejas. Era muita baboseira. A igreja não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Nada que estava na Bíblia. E o povo vivia numa vida tão miserável, tão triste, um jugo tão pesado, jugo de homens que foram acabando, que foram sendo jogados na lama, foram sepultados com o passar do tempo. E hoje a igreja, graças a Deus, respira aliviada. Que o jugo era de homens. A Bíblia não coloca jugo em vida de seu ninguém. A palavra de Deus não coloca jugo em vida de crente nenhum. Nós temos liberdade na graça em Cristo Jesus. Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então tem jugo? Tem, mas ele é suave. Tem fardo? Tem, mas ele é leve. Não deixa de ter. Não deixa de ter jugo. Não deixa de ter fardo. Mas Jesus disse que é suave e leve. Dá para andar, dá para carregar. Porque existem algumas exigências na Bíblia para você ir para o céu. Você não vai para o céu desse jeito aí, né? Praticando tudo, fazendo tudo, comendo tudo, vivendo tudo, tocando tudo, olhando tudo, ouvindo tudo. Não é assim, meu irmão. Não é assim, né? Não é desse jeito que você vai chegar no céu. Não é desse jeito que você vai subir no arrebatamento da igreja. Jesus disse: tem jugo? Tem. Tem jugo, sim. Tem fardo? Tem. Tem fardo? Tem. Tem fardo. Mas o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, rapaz. Então tem muitas coisas que você tem que se abster. Tem muitas coisinhas que você não pode praticar. Porque você não pertence mais à carne, não pertence mais ao mundo, não pertence mais ao diabo. Você tem que se separar. Você tem que ser santo, assim como é santo aquele que te chamou. Ande como um verdadeiro homem, como uma verdadeira mulher de Deus. Agora não seja fariseu, falando uma coisa e praticando outra, porque isso é sepulcro caiado. Nós devemos ser crente inteligente. Inteligente. Tem pessoas que crê demais. Crê de uma maneira tão absurda, de uma maneira tão louca, que perde até a noção da terra. E não é assim. Já tem outros que crê tão pouco que só vive na terra. Ele não consegue pensar nada do céu, ele não consegue imaginar nada do céu. Então, ou é 8 ou é 80. Tem crente que só pensa no céu todo tempo pensando no céu, todo tempo, céu, 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 céu. Ah, o céu, ah, o céu, ah. Aterriza, meu filho. Você ainda vive na terra ainda, tá? Aterriza, santão. Ou aterriza, santarrão. Já tem outros que só pensam na terra. Prioridade para ele é as coisas da terra. Ele só pensa na terra, nos meus bens, no meu dinheiro, no meu carro, na minha casa, meu emprego, a minha vida, na terra. Só pensa na terra. Ei, ei, ei. Carnal. Deixa de ser carnal. Deixa de ser carne pura. Nós temos que ser temperado. Seja temperado, meu irmão. Nem muito céu, nem muita terra. Fica aqui no meio. Seja temperado. Nem muito salgado, nem insosso. Nem 8, nem 80. Seja temperado.
Quando é para se ligar no céu, se liga no céu. Quando é para resolver os problemas da terra, se liga na terra. Quando é céu, te liga no céu. Quando é terra, se ligue na terra. Seja normal. Não precisa ficar desse jeito, exagerado. Não seja um fariseu. Seja um crente normal. Normal. Saiba o que é proibido. Lê a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, está lá dizendo o que é que você deve fazer e o que não deve. Está aqui na Bíblia. Vai para a escola dominical. Se a tua igreja não tem escola dominical, procura uma igreja que tenha escola dominical. Vai ao culto de ensino. Faz um discipulado. Lê a Bíblia. Faz alguma coisa. Estuda. Vai fazer teologia. Vai estudar. Pesquisa. Pergunta. Senta com o teu pastor. Pergunta para ele. Seja esforçado. A Bíblia diz que para chegar no céu, o evangelho é tomado à força. Não é tomar a força, sair brigando, sair batendo nos outros, sair empurrando o irmão, apagando a luz do próximo, pisando no pé de um, puxando o tapete de outro. Não é isso não, meu irmão. Quando diz que o evangelho é tomado à força, é para você se esforçar. Se esforce. Estuda a Bíblia. Quantas horas você gasta na internet? Quantas horas você gasta na frente da televisão? Quantas horas você gasta em outras e outras coisas? Gaste algum tempo com a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Estuda a Bíblia. Que você vai aprender. Você vai entender o que pode e o que não pode. Você precisa ir para o céu. Então se prepare. Você não vai chegar no céu de qualquer jeito, de qualquer maneira. Para chegar no céu, existem regras, existem disciplinas, normas, estatutos, leis que você precisa conhecer, praticá-las, para você chegar na glória, chegar no céu. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Estude a palavra de Deus. Estude. Coma a Bíblia. E você vai ter saúde espiritual. Coma Bíblia. Encha o seu estômago espiritual de Bíblia. Não seja fariseu. Não seja um sepulcro caiado. Os fariseus faziam muito o uso de casuística para fugir da lei. Eles, nas suas preleções, falavam, citavam, contavam muitos casos, histórias, para fugir da lei, para fugir da lei mosaica, do arroxo, do aperto, das exigências da lei. Enquanto isso, exigiam que ela fosse cumprida à risca, ao pé da letra, vírgula por vírgula, dos seus adeptos. Pregavam uma coisa e praticavam outra. Sepulcro caiado. Os fariseus queriam as glórias para si. Tem muitas pessoas hoje em dia assim dentro das igrejas. Eles querem a glória de Jesus. Eles querem a glória de Jesus. E Jesus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz que Herodes deu um discurso e pegou a glória do Todo-Poderoso, tomou para si, morreu comido de bicho. A glória é do Senhor. Então não precisa você aparecer. Não precisa você aparecer. Porque se você gosta de aparecer,
se você gosta de aparecer, você é um crente amostrado, metido, e tem que alguém te ver, tem que aparecer, o povo tem que te olhar. Você é fariseu. Fariseu, sepulcro caiado. Os fariseus gostavam muito disso, de aparecer. E eles faziam as boas obras para serem vistos pelos homens. Não precisa você estar fazendo a obra de Deus para ser visto por ninguém. O que basta é que está sendo tudo registrado na glória. João Batista chamou os fariseus de raça de víbora. Porque os fariseus se apoiavam na filiação de Abraão. Eles se apoiavam na genealogia abraâmica. Eles acreditavam, os fariseus, que por pertencer à árvore genealógica de Abraão, estavam garantidos de salvação. E não é assim. E hoje não existe isso. Eu sou filho do pastor renomado, poderoso, glorioso, fulano de tal. Aí já pensa que lá tem um apartamento reservado no céu, né? Tem uma kitnet lá comprada no céu, porque é filho de um homem de nome, né? É filho de um poderoso, é filho de um grande, é filho de alguém que pode. Aí tem um apartamento reservado no céu, tem uma kitnet reservado no céu, é ruim, hein? Você pode ter o sobrenome de quem quiser, de quem famoso for. Se você não se converter, se você não mudar suas práticas de vida, você não vai para o céu. Coisa linda. Não vai para o céu. Vai para o céu quem muda de vida. Quem muda suas práticas de vida. Você tem que mudar suas práticas de vida para você ir para o céu. Não é porque você tem o nome do poderoso, do todo-poderoso pastor fulano de tal, que você está garantido para ir para o céu. É ruim. Os fariseus tinham esse pensamento. Eu pertenço à árvore genealógica de Abraão. E eu já tenho a minha salvação garantida. Por isso que João Batista olhou para eles e disse: raça de víbora! Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês estão fugindo, hipócritas, cheio de fingimento, sepulcro caiado. Palavras de Jesus. Só porque vocês são da linhagem de Abraão, só porque vocês pertencem à linhagem de Abraão, aí vocês estão garantidos em ser salvo. Conversa fiada. Vai se converter, vai mudar de vida, vai praticar, vai pagar preço, vai dobrar os teus joelhos, vai te converter, vai procurar ser crente, porque se você não mudar de vida, não mudar suas práticas de vida, você não ganha a herança do céu. Jamais. Raça de víbora. Chamou João Batista os fariseus, porque confiavam na filiação por ser filhos de Abraão. E Jesus corroborou esta palavra de João Batista e disse: vocês, fariseus, são sepulcros caiados. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Fariseus, os condutores cegos de outros cegos. Eles queriam muitos prosélitos, mas deixavam os homens
fora do reino de Deus. Agora, eles tinham qualidades boas. Os fariseus, eles tinham qualidades boas. Eles eram moderados, eles renunciavam os castigos severos, eles tinham consciência da soberania divina, eles tinham consciência da responsabilidade humana. E Paulo, o apóstolo Paulo, ex-fariseu, ele considerava os fariseus como a mais elevada expressão da justiça que há na lei. Então, a mais elevada expressão de justiça que havia na lei, para Paulo, era os fariseus. Os fariseus. E existiam várias classes de fariseus. O fariseu de ombro era aquele que levava as boas obras nos ombros para ser visto pelos homens. Existia o fariseu pilão, aquele que andava sempre de cabeça curvada, como um pilão, como símbolo de uma falsa humildade. Existiam vários tipos de fariseus. Existiam vários tipos de sepulcros caiados. Homens que viviam com um comportamento, pregando algo e vivendo totalmente diferente. O fariseu, ele construía uma cerca em volta da lei e ficava mergulhado em tradições, em preceitos, regras, e apertava de um jeito que nem eles davam conta de carregar e de suportar. E hoje não é assim, é diferente. Tem tantas igrejas por aí que os pastores estreitaram tanto a porta que Jesus disse que a porta do céu é estreita. Jesus falou. Jesus disse: a porta do céu é estreita. Largo e espaçoso é o caminho da perdição. Largo e espaçoso é o caminho da carne, é o caminho do mundo, é o caminho do diabo. Largo e espaçoso. Jesus disse: a porta do céu é estreita, mas os homens, os santarrãos, estreitaram tanto a porta do céu, tanto que nem eles mesmos dão conta de passar. E não precisa disso. A porta Jesus estreitou. Não precisa de homem estar estreitando. Não precisa de você estar estreitando mais ainda, inventando coisa, falando coisas que não existem na Bíblia, que não tem respaldo bíblico. Não precisa estar inventando nada, criando nada. A Bíblia tem o suficiente que foi criado por Deus e foi criado pelo Senhor Jesus para levar a sua igreja para o céu. Não precisa você acrescentar nada, aumentar nada. Não precisa você ajudar Jesus em nada. Ele não precisa da tua ajuda, meu irmão. O caminho do céu já está preparado. A porta já está na medida que Jesus deixou. Não precisa você estreitar, ajudar, apertar. Não precisa disso. Não precisa, que o caminho do céu já está tudo prontinho. Jesus deixou tudo pronto antes de subir para a glória e estar à destra do Pai. Não seja fariseu. Não seja um sepulcro caiado, querendo inventar coisas que não existem na Bíblia e dizer que o povo só é salvo com isto ou com aquilo. Jesus disse: jugo tem. Tem jugo. Tem fardo? Tem. Mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os fariseus
construíram uma cerca em volta da lei. Tem pastores que constroem uma cerca em volta da igreja dele. Só a dele é boa, só a dele vai para o céu, só a dele vale, só a dele presta. E não é bem assim. Não é bem assim. Os salvos serão como a areia da praia. Tem muitas igrejas aí, tem muitas seitas, tem muitas igrejas bagaçadas, tem muita carne, tem muita podridão aí no meio dos evangélicos. Mas tem muita igreja que vai subir para o céu, porque prega a verdade, fala a verdade, conduz o povo debaixo da verdade e não tem característica nenhuma de fariseu. A grande falha do fariseu é que dizia uma coisa e praticava outra completamente diferente. Jesus disse: a vossa justiça, crente, isso é para nós, hoje. A vossa justiça, meu irmão, a vossa justiça, minha irmã, tem que exceder, ser a mais, ser acima da dos fariseus, ou então de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a nossa justiça, a tua justiça, a vossa justiça tem que exceder a dos fariseus, porque se não exceder, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Que Jesus te abençoe, que Jesus te ajude. Eu te abençoo no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Que o Espírito Santo de Deus seja contigo. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó te abençoe grandemente, meu querido irmão, minha querida irmã, desde agora e para todo sempre. Amém. Um forte abraço no teu coração. Nós te amamos em Cristo Jesus.